Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é o uso correto da consciência. Você deve estar pensando, quando se fala em uso da consciência, subentende-se que a consciência no comando da mente, ela cria o melhor movimento mental ancorada no intelecto do indivíduo. Então isso não cabe. Cabe. Eu achei que não coubesse, mas cabe. E eu vou explicar como você deve usar corretamente a sua consciência. Mas para isso eu tenho que explicar algumas coisas preliminarmente. Quando você mergulhou no berço, e eu também, nós viemos no subconsciente com um banco de memórias, boas e ruins. As ruins vieram para nos arruinar. E as boas vieram para nos auxiliar. São nossos méritos. E o que acontece? Eu tenho comigo que o ser humano, ele só tem dois sentimentos. Ele não tem um monte, tem dois. Que se subdividem em vários. Quais são esses sentimentos? Ou o ser humano sente medo, ou ele sente amor. E vale salientar que quando um atua, ou seja, quando o sentimento do medo prevalece, o amor se afasta. Quando o amor atua, o sentimento do amor atua, o sentimento do medo se afasta. Ou seja, não cabe os dois navegando no mesmo campo mental do indivíduo. Na individuação, não cabe. Não cabe. Então eu criei uma alegoria para poder explicar como isso funciona. Eu separei aqui 8 sentimentos do amor e 13 do medo, os que eu achei mais importantes. E nessa alegoria eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 ônibus. Um ônibus, o destino, amor, e vai ter as suas passageiras, ou passageiro. O outro, o destino, medo, com suas passageiras e passageiros. Como ficou? Então vamos lá. O ônibus do amor. O que nós vamos ter lá de passageira e passageiros? Paz, segurança, felicidade, alegria, fé, otimismo, compaixão e confiança. São as 8 passageiras do ônibus. Muito bem. No ônibus do medo, o que eu achei? 13 sentimentos que compõem o medo. Insegurança, vaidade, orgulho, prepotência, egoísmo, raiva, inveja, vergonha, culpa, ansiedade, tristeza, pessimismo e desconfiança. Todos esses 13 sentimentos compõem o ônibus do medo. Mas como seria isso? Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você sente insegurança, é um medo de realizar uma tarefa de acordo com o seu intelecto, por exemplo. Você acha que você não é capaz. Então é um medo. Quando você sente vaidade, se você tem esse sentimento da vaidade, você é vaidosa, vaidoso, é medo de não ser reconhecida como uma pessoa próspera ou de que você está envelhecendo. Não estou dizendo que você é uma pessoa que tenha nesse ônibus essa memória. Fica bem claro, você é minha referência. Mas se você não tiver essa memória, você não vai ter esse problema. A pessoa que é prepotente. Prepotente é medo do confronto, de reconhecer as suas fraquezas. Então ela atropela a prepotência. Então tudo está atrelado ao medo. Então, o que acontece com ela? O ônibus do medo tem 13 sentimentos, enquanto o ônibus do amor só tem 8. Ele está em menor número, então ele está em desvantagem. Então como funciona? Quando você tem uma tarefa para realizar,
um problema, alguma coisa, na empresa, por exemplo, você entra na consciência. E como que eu sei que eu entrei na consciência? Quando entra um pensamento. Entrou um pensamento, é a ferramenta dela, é a consciência está atuando. Quando você pensa em qualquer coisa. Então você tem um problema na empresa para resolver. O seu chefe falou, olha, resolve tal coisa aí, que dia tal vai ter uma reunião, a coisa tem que estar tudo redondinha, e eu tô vendo que não tá, que a coisa não tá indo bem. Tá bom, então a partir daquele momento você já começa a criar mecanismos mentais para que aquilo ocorra da melhor maneira possível, aquele evento. Só que na hora que a consciência entra, essas 13 passageiras do ônibus do medo, elas começam a se manifestarem, a influenciarem você negativamente. Logicamente, eu criei 13 passageiras. No meu ônibus talvez tenha 5, no teu ônibus talvez tenha 4, talvez no ônibus de alguém tenha 10, porque você já tenha, ou eu, transmutado de um ônibus para outro. Às vezes você conseguiu pegar uma passageira de um ônibus do medo e passar ela para o ônibus do amor. É muito bacana e é obrigação nossa e por isso que estamos aqui, para que façamos isso. Então, cada um vai ter aquelas passageiras. E com certeza essas passageiras que ficaram no ônibus, você trouxe do céu. Isso é indubitavelmente verdade. Então como funciona isso? Na hora que a consciência entra, o medo aparece. Qualquer uma dessas memórias que essa pessoa do meu exemplo tem. E na hora que ela começa a criar aquela solução para aquele problema, aparece uma insegurança, por exemplo. Aí o que faz com a consciência? A consciência retrai. Ela retrai e ela começa a trabalhar antes do problema. Então ela começa a sofrer, ela começa a gastar muita energia, demorar muito tempo por um fato que ela criou, porque a insegurança, a vaidade, o orgulho, a prepotência, o egoísmo e todas suas primas criam problemas no movimento mental. Elas criam problemas. E a consciência não consegue fazer nada em cima disso. Porque o sentimento assume o comando, ele é mais forte do que o pensamento. Aí, o que acontece? Você começa a criar, esse meu exemplo, o cidadão começa a criar uma solução muito demorada, muito onerosa mentalmente e talvez até para outras mentes que estejam influenciando aquilo, naquele momento, naquele objetivo, e às vezes aquele fato que ele criou nem vai acontecer. Só aconteceu aqui, em tela mental que ele criou. Nem acontece. Então o que é isso? Isso é um exemplo de uma mente retraída, ou seja, uma consciência que trabalha contraída. Ela contrai. Por quê? Porque uma memória ruim desse ônibus do medo apareceu para jogar areia no negócio. Fazia mau funcionamento da engrenagem mental. Ela joga areia. A engrenagem fica toda bagunçada, zoada, porque ela jogou areia lá. É assim mesmo que funciona. Então, o que acontece? Isso é o trabalho da consciência retraída. Ela vai conseguir solucionar o problema? Até acredito que sim, mas vai sofrer, vai demorar um tempo desnecessário por um fato que talvez nem aconteça, vai envolver pessoas, estressar pessoas, no mesmo movimento mental dela, estressado, cheio de areia. Às vezes uma pessoa quer falar, é subordinado, fala, oh, mas você podia fazer assim. Não, por quê? Porque aí já tem a vaidade, o orgulho, a prepotência. Então ele não aceita. Ele não aceita, então ele vai sofrer e faz os outros sofrer também. E tem muito chefe assim, eu já tive. E é assim que funciona. Às vezes você não pode nem falar, porque não vão aceitar. Porque senão a ideia vai ser tua. Orgulho, egoísmo. Muito bem. Como que a mente expandida trabalha? Ela trabalha além do problema. Ela não trabalha aquém do problema. Ela trabalha além, que é o que nós devemos tentar trabalhar. E eu tento e funciona. Por isso que eu estou falando, senão eu não ia falar aqui uma coisa que eu não experienciei. Ela funciona. Depois no final eu vou ensinar uns exercíciozinhos e você vai fazer, um pouquinho por dia. Muito bem. Aí o que acontece? Quando você trabalha além do problema, você
sofre menos, faz os outros sofrer menos, cria um movimento mental baseado no amor, na paz, na segurança, na felicidade, na alegria, na fé, no otimismo, na compaixão e na confiança. Então você sabe o que você está fazendo. É aquela fé raciocinada. Eu sei o que vai acontecer. Pode acontecer tal coisa, mas eu já tenho o remédio capaz de neutralizar esse problema. E a minha consciência é capaz de resolver nesse movimento mental criado que não entrou areia nele. Então eu trabalho além do problema. Vamos explicar como seria isso, senão vai ficar meio complicado. Então, imagine uma empresa, eu já trabalhei em indústria, eu sei como funciona, então eu vou criar um exemplo em cima de uma indústria de peças, por exemplo. Então, determinada máquina, ela já está muito tempo usada, tem muitas peças que vêm de fora, e às vezes demoram, e são muitos itens, não dá para você comprar tudo para fazer aquela máquina funcionar corretamente. Então o gerente chega de produção, chega pro chefe de produção e fala, ó, aquela máquina lá já deu problema, nós pegamos um pedido grande de montadoras expressivas, você tem que fazer alguma coisa, ela não tem que parar, hein? Se vira, ela não pode parar, ela não pode atrasar a produção, a gente tem multa contratual. Aí o chefe, não, deixa comigo. Aí ele começa consciência, pensamento, memória, as piores. Então elas vêm, o medo, a insegurança, tudo aquelas que compõem o medo vem. Aí ele começa a criar mecanismos mentais, cheio de areia, para resolver o problema antes do problema. Então ele cria que a máquina vai explodir, ela vai fazer as peças tudo errado, e vai dar tudo errado, ele vai ser demitido, não só ele como os assessores. Ele cria toda aquela cena mental. Então ele cria uma solução aquém do problema, antes do problema. Às vezes nem vai quebrar a máquina, nem vai parar, mas ele cria uma série de coisas, de problema, compra peça, não sabe se vai chegar, manda fazer o follow-up, é aquela bagunça aquém do problema. Pode ser que nem aconteça nada. Ele criou, foi uma criação mental dele. Ele criou telas mentais na cabeça dele, baseado nesse ônibus cheio de piores memórias nossas, que não vai solucionar nada. Pode ser que resolva o problema? Pode ser. Pode ser que ele tenha feito tanta precaução que pode ser que resolva. A máquina não pare, ela atenda, ele tem a peça. Mas eu quero dizer que ele poderia ter trabalhado com a mente expandida, além do problema. Como que ele trabalharia além do problema? Muito simples. Ele chegaria numa empresa terceirizada, chamaria 3, falava, olha, essa minha peça faz isso, você consegue fazer? Consigo. Qual o custo que você faz? Logicamente um custo um pouco maior. Eu faço esse custo, falo, olha, vou fazer uma experiência. Você vai lá e me faz 100 peças de uma amostra, e eu vou fazer vou mandar para fazer as medidas e vou ver se ela me atende essa tolerância que eu preciso para a indústria automobilística. Beleza? O cara prepara, todas atenderam ele. Todas. A margem de erro. Isso é trabalhar além do problema. Ou seja, se a máquina der problema, meu amigo, eu estou mandando aí 2.000 peças para você fazer, para você usinar, para você fazer a furação dentro de uma tolerância que eu vou especificar dentro do projeto, e você me entrega no prazo que já está no contrato de X dias, 15, 30. Isso é trabalhar além do problema. Olha que diferença. Ele vai solucionar o problema e ele vai gastar só se precisar. Se não precisar, nem vai gastar. Vai solucionar e vai continuar usando a sua mente para outras coisas, não para ficar só naquela máquina tentando resolver aquele problema que nem aconteceu. E quem faz isso com a gente? Essas memórias, essas passageiras do medo. Essas passageiras. Elas fazem isso com a gente. Tá? Então existe a consciência contraída quando alguma memória desse ônibus aparece e faz com que você crie um movimento mental cheio de areia, dificulta o trabalho da consciência, interfere em todos que trabalham com você, ou família, ou enfim. Que talvez solucione o problema, talvez, mas de um modo muito difícil e demorado. E gastando muita energia
desnecessariamente. Quando você trabalha com a consciência expandida, ou seja, quem se apresenta são as memórias boas do amor, paz, segurança, felicidade, alegria, otimismo, confiança, você vai além do problema. E quando o problema surgir, você já tem uma solução pronta e imediata para ele. Isso é pensar quem do problema, além do problema, além. Agora vem cá, você deve estar pensando, tá bom, mas a consciência, como que eu posso interferir consciencialmente na minha consciência que já está atuando num campo mental de umas memórias densas, infelizes e perturbadas? Ou seja, consciência influenciando na consciência? Não. Consciência a gente só tem uma. E a nossa consciência está contida na consciência universal, que é a consciência de Deus. Então o que você pode fazer é as passageiras do ônibus do amor fazer com que a tua consciência venha e atua dentro dessas influências do ônibus do amor, da paz, da segurança, da felicidade, da alegria, da fé, do otimismo, da compaixão e da confiança. Então você tem que direcionar a tua consciência de um ônibus para outro. Você não pode mexer na alguma consciência em cima da consciência, não existe. Pelo menos eu nunca vi ninguém duas consciências. Não sei que tiver possuído. Bom, aí a outra consciência cria um movimento mental além do problema e é beleza. Agora, como funciona isso? Esse exercício mental que você tem que fazer, que eu vou te ensinar, que eu fiz e funciona. Às vezes a gente tá do nada assim e pinta um medo de alguma coisa. É normal, é natural. Comigo acontece. Se eu falo é porque eu sou humano e tô falando com uma leitura íntima. Caramba, medo de quê? Tá tudo bem pra mim? Mas não, aparece. Essas passageiras são terríveis. Elas atuam até quando você tá dormindo. Então uma passageira vem de qualquer uma dessas 13 e vem te infernizar a tua vida. Você não tá nem pensando em nada, mas ela vem e te traz um medo de alguma coisa, uma insegurança, uma prepotência, uma raiva de alguma coisa, uma culpa. Ela te traz alguma coisa. É nessa hora, quando você pensa nela, que ela está acontecendo, a consciência vem e você fala, não. O ônibus do amor vai falar, não. Isso daí não vai me afetar, não. Porque eu sou um cara feliz. Eu tenho segurança nas minhas atitudes. Eu tenho paz, porque eu sou honesto. Eu sou digno, eu sou moral. Eu sou ético. Então, eu tenho paz. Eu tenho compaixão, porque eu já sei de tudo que eu preciso, de tudo que eu sofro, e eu sei que o outro também sente o que eu sinto, passa o que eu passo e precisa do que eu preciso. Então a consciência traz para o outro lado o ônibus do amor e você vai viver bem, você vai continuar. Ontem eu estava fazendo umas compras que a mulher falou, tá, não tem tomate, não sei o que. Eu falei, eu vou no sacolão. Então eu fui no sacolão aqui na Avenida Cangaíba, e comprei esse tomate, comprei umas laranjas. Me veio um medo. Por isso que eu criei esse vídeo. Ontem foi o start desse vídeo. Me veio um medo. Falei, que medo é esse? Aí tentei, parei, fiquei parado junto do carrinho. Falei, tentei identificar esse medo. Que medo é esse? Então eu não sei, mas veio de uma dessas 13 infelizes memórias. Com certeza eu não tenho as 13. Devo ter umas 5, meia dúzia. E vieram me infernizar. Aí eu me concentrei e fiz exatamente o que eu falei. Boas memórias. Eu não tenho que ter medo de nada, porque eu não devo nada. Eu tenho minha vida estável. Eu sou um profissional competente. Eu sou um pai de família. Bom, não vou falar exemplar, que vai falar, pô, se você é suspeito, né? Mas sou um bom pai de família, um bom marido. Não sei se minha mulher concorda, mas eu acho que sim. Então, não tem por que eu ter esse medo. E logo eu me senti bem. Logo eu passei para o outro ônibus. As outras memórias do outro ônibus vieram e me criaram um bálsamo mental. E eu criei um novo movimento mental. Fiquei todo empolgado. Peguei até mais do que eu ia pegar. De fruta até para ficar mais vitaminado. Enfim, é isso que eu quero te ensinar. A consciência da gente, ela tem 2 comandos. Na hora que ela vai, ela pega a memória, ela cria um comando. Se ela pegar outro, ela cria outro. Então eu estou te ensinando isso. Não é porque é consciência que ela sempre faz o que é correto.
às vezes ela faz uma demora, sofre muito. E quando você está sofrendo, pode ter certeza. Se você está sofrendo, se você tem medo e você está sofrendo, porque o medo, ele cria sofrimento. Se você tá com medo e está sofrendo, é sinal que alguma dessas 13 passageiras ou mais, uma ou mais, estão influenciando no seu movimento mental. Estão jogando areia nas engrenagens. E você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E rápido. E rápido. É um exercício. Porque a nossa mente é um cão. É um cão. Ela precisa ser adestrada. Se você não adestrar, ela te arruína. Ela te destrói. Por causa dessas passageiras aqui. E essas passageiras, as que estão hoje na sua vida, dessas passageiras, elas vieram quando você mergulhou no berço. Não pensa que você ficou tudo isso aqui nesses anos de vida, ou quantos você tenha, 50 ou 60 ou 70. Não! Se elas ainda estão nesse ônibus do medo, é porque elas vieram com você e você não conseguiu transmutar. Tá? Esse é o meu recado. Eu torço por você e quero que você sinta o que eu sinto quando eu consigo transmutar uma memória para outra e quando eu consigo fazer com que a minha consciência de contraída ela se expanda para uma tarefa, para uma tomada de decisão, para um raciocínio, onde você faz esses lobos frontais trabalharem a seu favor, não a favor das suas memórias, que as suas memórias não são você, as suas memórias não é você, elas são suas inimigas, tá? Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, até o meu próximo vídeo.